Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na aula passada, nós falamos do tema entradas e bandeiras, né? E nesse conteúdo vocês aprenderam um pouco sobre a atividade dos bandeirantes, falamos um pouco sobre as missões jesuíticas, sobre a pecuária, todos esses fatos que nós trabalhamos na aula passada fizeram com que o Brasil tomasse uma outra configuração territorial, tá? Para além da linha do Tratado de Tordesilhas. Então, nosso conteúdo hoje, nós falaremos sobre os tratados de limites, tá? Então, como já havia falado aqui no início, a ação dos bandeirantes, né, gente, e a ação dos jesuítas, a criação de gado, promoveram a anexação de uma imensa faixa de terras. Então, outros territórios foram sendo anexados ao Brasil, né? Então, uma imensa de faixa de terras que eram terras espanholas, né? Então, tudo que passava da linha de Tordesilhas era um território espanhol, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas ele tornou-se ultrapassado, né? Pois muitos desses bandeirantes, as missões jesuíticas, a criação de gado fez com que essa linha, né, do tratado fosse ultrapassada, né? Então, esse tratado também se tornou ultrapassado. Então, era necessário agora estabelecer novas fronteiras, né, entre as terras ibéricas na América do Sul. Então, as terras ibéricas, vocês lembram lá, Portugal e Espanha, tá? Então, aqui, ó, nesse mapa nós temos avanço da conquista do território brasileiro no século XVII. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, cana-de-açúcar, não é? A pecuária fez com que, né, o território fosse passando por avanços, as questões também das drogas do sertão, a mineração, né, que também ultrapassou, depois ela ultrapassa a linha do Tratado de Tordesilhas, tá? E a rota de expansão da pecuária, né? A pecuária também vai fazendo com que o território brasileiro passe, né, por um processo de um maior povoamento, tá? Aqui nós temos Anchieta, né, e Nóbrega, na cabana de Pindovo-Sul, em 1927. Então, esse aqui é um acervo da Fundação Reginaldo e Bete Bertolino, em São Paulo, né? Então, é a atividade das missões jesuíticas, tá? Bem, e aí, gente, a ocupação das terras espanholas na América pelos bandeirantes, né, pela expansão da pecuária e pelas missões jesuíticas, resultou na revisão dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Então, depois que os bandeirantes avançaram, né, passaram a linha, como a gente viu lá nas atividades dos bandeirantes, né, a pecuária também, a missão jesuítica, né? Então, isso fez com que o Tratado de Tordesilhas tivesse que passar por uma revisão, tá? E esse tratado havia sido assinado lá por volta de 1494 por Portugal e Espanha, né? Que dividia ali o território. E vocês podem ver aqui o mapa dos confins do Brasil com as terras da coroa de Espanha na América Meridional. Então, mapa das cortes, tá? Esse mapa está no Arquivo Público do Distrito Federal. Então, assim, esse é um mapa muito antigo. Então, você tem aí um mapa que configura, né, territórios das terras com as terras da coroa da Espanha na América Meridional. É um documento histórico, tá? E aí, gente, desde o século XVIII, os dois países eles assinaram vários tratados que estabeleceram, então, novas fronteiras, né? Porque o Tratado de Tordesilhas já estava ultrapassado, então eles precisavam restabelecer novos tratados, novas fronteiras nas terras americanas. E um dos principais tratados, um dos mais conhecidos, foi o Tratado de Madrid. Esse tratado ali foi estabelecido em 1750, por meio do qual Portugal ele conseguiu aprovar esse tratado com base em um princípio romano. Esse princípio romano era conhecido como uti possidetis, que a terra ela deveria pertencer ao Estado que efetivamente havia colonizado, tá? Então, eles
eles basearam ali o Tratado de Madrid nesse princípio romano, dizendo, olha, quem colonizou essas terras foram os bandeirantes, né? Então, esses bandeirantes eram do Brasil, sim, do território que pertencia a Portugal, sim. Então, se foram eles que colonizaram, se foram eles que avançaram, então essas terras agora pertencem a Portugal, né? Então, essas terras pertencem ao Brasil, com o Portugal como colonizador. Então, o território vai avançando, né? Por causa aí desse novo tratado. Então, os territórios que as missões jesuíticas, né, que os bandeirantes haviam conquistado, agora pertenciam ao Brasil pelo Tratado de Madrid, porque não foram colonizadas pelos espanhóis, mas sim por colonos portugueses que já estavam morando aqui há muitos anos, tá? Esse tratado, portanto, vai significar um grande avanço para a formação do território brasileiro, gente. Então, o mapa vai mudar muito, né? Então, a gente tinha um mapa com um Brasil menorzinho e esse mapa vai se ampliar, né? Então, esse mapa que vocês apresentaram, que foi apresentado a vocês, tá? Este mapa é conhecido popularmente como Mapa das Cortes, porque foi utilizado pelos ministros de Portugal e de Espanha durante as negociações dos termos do Tratado de Madrid, assinado em 14 de janeiro de 1750. Em Portugal, no ano de 1749, Alexandre de Gusmão, representante português, a partir de diferentes fontes cartográficas, relatórios e escritos que havia previamente mandado levantar do interior da América Portuguesa, mandou elaborar em 1749 um mapa para as discussões desse tratado. Então, e para discutir o tratado, eles precisavam de um mapa, tá? Desse primeiro mapa foram feitas 2 cópias, as quais foram denominadas mapas primitivos. Essas duplicatas foram enviadas aos representantes portugueses e espanhóis. As 2 cópias elaboradas pelos portugueses para as discussões de fronteiras com os espanhóis apresentavam erros propositais de latitude e longitude, dando a impressão de que o território português pouco avançava nas terras da colônia espanhola. Como exemplo grosseiro de erro na representação, até porque já naquele período se conhecia com bastante proximidade a localização devida aos trabalhos dos padres matemáticos. É o posicionamento da capital de Goiás, colocado na latitude 10 sul, quando deveria estar por 16º, né, sul. Em 1751, depois que os portugueses e espanhóis chegaram ao consenso sobre as fronteiras entre suas colônias, a partir dessas duplicatas ou mapas primitivos enviados por Alexandre Gusmão, foram elaboradas 6 cópias, 3 em Lisboa e 3 em Madrid, a serem trocadas e entregues aos comissários das respectivas partidas espanholas e portuguesas, encarregadas de demarcar no terreno a linha divisória estabelecida sobre a carta. Do ponto de vista da cartografia do Centro-Oeste, o mapa das cortes é importante porque se constitui o primeiro no qual o território português apresentou a conhecida formação quase triangular do Brasil atual, descrevendo a fronteira oeste. A iniciativa de apresentar as pretensões territoriais por meio de mapas trouxe aos portugueses vantagens na discussão das fronteiras, mas cabe ressaltar que seria errado afirmar que o acordo foi possível somente em decorrência do vício intencional dos mapas portugueses. Na verdade, tanto o trono português como o espanhol tinha interesse em resolver os conflitos de fronteiras em suas colônias, as suas colônias no sul da América. Então, Arquivo Público do Distrito Federal. Então, aí vocês perceberam que para falar desses novos limites, né, desses novos tratados, eles precisavam sim de mapas para que eles pudessem discutir esses novos limites territoriais, tá? E aí, gente, além do Tratado de Madrid, outros 2 tratados também foram importantes para a formação do território brasileiro. Em especial, a definição de fronteiras ao sul, região de constantes disputas e conflitos entre portugueses e espanhóis. São eles o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz.
Com eles, Portugal garantiu para si uma grande parte da América do Sul, né? Esses tratados deram ao Brasil uma configuração geográfica muito próxima ao mapa que nós temos hoje, né? Então, vamos observar o mapa ao lado com a evolução da formação do território brasileiro entre os séculos XV e XIX. Vejam só. Isso aqui, né, era o Brasil, só esse trecho aqui, né? Toda essa área aqui pertencia ao Brasil, né? Que era colônia de Portugal. E aí você tinha um Tratado de Tordesilhas. Com o Tratado de Madrid, todo esse território veio para o Brasil. É aquele tratado que se baseia no princípio romano conhecido como uti possidetis, né? Então, a terra seria de posse de quem realmente colonizou. Então, com esse princípio romano, eles conseguiram garantir todo esse território. E aqui eles fizeram 2 tratados e pegaram esses 2 territórios aqui, ó, dos 7 povos das missões, onde ficavam missões jesuíticas, né? Que é o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz. Então, vejam que esse mapa, né, do século, entre os séculos XV e XIX, você já tem um território muito semelhante ao que nós temos hoje, com diferença para esse corte aqui, ó, isso também seriam novos limites que vão ser alcançados depois na história do Brasil, tá? Bem, gente, a nossa aula é bem curtinha hoje, mas só para que vocês entendam mesmo como o Brasil conseguiu adquirir novas configurações territoriais por meio desses tratados. Isso foi importante, aumentou o território brasileiro e também foi possível por conta mesmo das atividades bandeirantes, das atividades das missões jesuíticas, né, da questão da pecuária, e esses foram 3 importantes fatores, né, de atividades também que fizeram com que o Brasil ampliasse muito os seus territórios, né, para chegar até a formação territorial que nós temos hoje, ok? Obrigada a todos. Qualquer dúvida teremos como compartilhar no grupo, né, no WhatsApp, e agradeço a vocês. Vamos para a plataforma para responder a atividade. Um forte abraço e até mais. Tchau!